Queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco e que nós possamos, por nossa vez, confiar na sua misericórdia e no seu infinito amor. Então vamos harmonizando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e dizer assim: amado Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reencarnados aqui na Terra e principalmente, Senhor, de estarmos matriculados nas fileiras do Espiritismo. Nos dê, Senhor, sabedoria, fé, coragem, fidelidade, para que não venhamos, Senhor, abandonar essa missão sagrada de espiritualizar-nos, de evangelizar-nos juntos no trabalho da caridade cristã humanitária. Obrigado, Jesus, por tudo e aos nobres espíritos que estão conosco. Hoje nós vamos fazer uma reflexão a respeito da vida, para que nós não venhamos desistir da vida. Vale a pena viver, ainda é melhor viver. Por quê? Quando nós vamos no livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar Allan Kardec fazendo um estudo imprescindível para a nossa evolução. Ali está a base de todo o processo reencarnatório, de como o espírito deve se comportar, ou como o espírito deve se comportar. Ali nós vamos encontrar no Código Penal da Vida Futura alguns itens, mas escolhemos 4. E esses 4 iniciam assim, ou são estes. As reencarnações são solidárias. O que nós não conseguimos fazer numa reencarnação, na outra ou nas outras teremos que fazer. Os erros que nós cometemos, nós temos que repará-los. E os 3 códigos dessa lei divina, 3 artigos. Primeiro, arrependimento. Se alguém arrepende porque alguém errou, porque equivocou-se. Expiação. A expiação é o cumprimento integral que devemos executar. Toda expiação é uma prova, porque a prova é para experimentar a nossa capacidade intelectiva, moral, espiritual, social, etc. Então nós vamos observando que quando nós vamos expiar, nós assumimos compromissos graves perante a consciência. Então nós saímos do mundo espiritual com uma ficha elaborada, muitas vezes com a nossa participação, quando estamos num estado de lucidez espiritual, no mundo dos espíritos, ou no nosso mundo, porque somos seres espirituais. Então nós saímos com tarefas definidas para reencarnar. Depois da expiação, o outro artigo é reparar. Então eu arrependo, assumo que eu errei,
e vem aqui na terra para reparar, seja de ordem pessoal, moral, material, profissional, social, religiosa, em todos os campos da humanidade ou da sociedade onde eu me equivoquei. Então, quando eu nasço, eu já venho para a terra para cumprir os meus débitos. Não é uma imposição de Deus, não é um castigo, é a misericórdia divina permitindo que eu tenha a oportunidade de sanar os erros que eu cometi, para me libertar do arrependimento, que vem primeiro um remorso, a consciência de culpa. Então, quando nós nascemos, todas as ocorrências que estão ao nosso redor, elas fazem parte do nosso planejamento espiritual, reencarnatório, a família, cidade, as pessoas que estão conosco, a religião, a profissão, todo um processo para que nós consigamos reparar, para que nós consigamos vencer. Entretanto, muitas vezes nós, ao chegarmos aqui, porque Deus nos deu, com seu infinito amor, uma inconsciência, isso é, um esquecimento parcial dos erros que nós cometemos ontem, para que nós não venhamos a continuar com essa consciência de culpa, com esse remorso. Mas é interessante que nós sentimos, quando estamos numa situação, nós sentimos aquele pressentimento, aquela intuição, aquela inspiração. Então, para a gente entender que toda aflição tem uma causa, e essa causa somos nós os responsáveis. Por quê? Porque nós tentamos burlar a lei de Deus. Então, a lei de Deus, ela não está escrita em livros, nem nos livros sagrados. Na questão de 621, Kardec pergunta ao Nobre Espírito, onde está inscrita a lei de Deus, ou esculpida na consciência. Consciência significa espírito, não é cérebro. Está na nossa consciência. Então, todas as vezes que eu erro, eu vou arquivar na consciência e ela vai lançar no corpo espiritual ou perispírito aquele erro, como também aquele acerto. E ao chegar no mundo espiritual, eu vou deparar com todos os meus equívocos. Se aqui na terra Deus me deu o esquecimento do passado, quando eu chego no mundo espiritual, a minha consciência ela desperta e eu passo a ver com mais clareza quando o espírito não está num estado de adoecimento mental. Porque muitos chegam no mundo espiritual tão perturbados que já vão para as regiões de dor, que já vão no desespero, tentando fazer uma fuga da realidade, como narra o Espírito André Luiz, para as regiões umbralinas. Isso é, regiões
que os espíritos criaram com a própria emoção, com os próprios sentimentos, com a própria consciência, com a vibração doente, porque não foram os espíritos nobres que criaram regiões de dor, foram os espíritos errantes que equivocaram-se, errantes aqueles que estão na erraticidade, que estão no mundo espiritual e ainda precisam de reencarnar, como disse o espírito André Luiz. Onde queremos chegar? É por isso que vale a pena viver. É melhor viver, porque nós só temos uma vida. Assim que Deus nos criou, Ele nos deu apenas uma vida, porque nós não morremos. Nós não vamos perder a existência. Nós vamos ter inúmeras oportunidades de nascer em corpo material, corpo fisiológico, até um dia que vamos para mundos onde não precisamos reencarnar em corpos materiais, densos como o da Terra, porque falam os Espíritos que a Terra é um dos mundos mais atrasados, mas ainda existe mundo mais atrasado do que a Terra. Então, toda a dor, todo o sofrimento tem uma causa. Então, não adianta querermos fugir pela revolta, pelo ódio, pelo rancor da situação que nós estamos inseridos. Nós viemos aqui para reparar. Se eu estou com ódio de alguém, eu venho reparar, aprender a amá-lo. Se eu tenho dificuldade em tal setor, eu venho reparar. Eu venho para aprender a desenvolver aquilo que eu ainda não tenho, que são as aptidões ou as faculdades divinas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o amigo espiritual fala uma frase muito interessante, que é a calma e a resignação, auridas no entendimento da vida material e na fé na vida futura, são atenuantes, são antídotos contra o suicídio e a loucura. A calma. Quão pouco de nós mantemos a calma nas horas difíceis. Porque quando eu me estresso, quando eu fico com raiva, quando eu entro no desespero, eu saio da razão e vou para o instinto. Então, o instinto prepara o meu corpo para fugir ou para agir de uma forma abruptamente. Então, quando eu me mantenho calma, eu vou para o reino dos céus. Como disse Jesus, o reino dos céus não tem forma exterior, ele está dentro de nós, ou dentro de vós, como disse Jesus. Então, todas as horas de tumultos, mantenhamos a calma. E um dos bons meios de manter a calma é a oração, um exercício de respiração, uma concentração, para que nós mantenhamos ligados na verticalidade, nas vibrações dos espíritos superiores, principalmente com o nosso anjo guardião. Por isso que ele chama anjo da guarda. É um guarda que Deus permitiu estar conosco, um espírito superior, para nos guardar, para nos orientar, para nos conduzir, como um guarda de trânsito, que está ali organizando o trânsito para que não haja engarrafamento, para que não haja atropelamento, para que não haja acidente.
Entretanto, quando perdemos a calma, nós não sintonizamos com Ele. Ele manda as inspirações para nós, como dizer no tribunal de nossa consciência. É importante a gente lembrar que os espíritos não interferem diretamente no nosso livre-arbítrio. Eles deixam que nós vamos agir individualmente, coletivamente. Eles não vão interferir. O que eles vão fazer com a orientação dos espíritos superiores é modificar a situação. Um exemplo para nós entendermos. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Portugal foi escolhido para ser um dos países da Europa, que era um povo trabalhador, um povo simples, para ajudar a implantação da árvore do Evangelho aqui na Terra. Mas quando chegaram os africanos, os negros vindos da África, que veio para ajudar, quando eles viram a simplicidade dos índios que moravam aqui, que é o povo da terra, os silvícolas, os degredados de Portugal que vieram, eles viram tanta riqueza, amontoaram riquezas, não quiseram trabalhar. Acharam que o trabalho era cansativo, que eles não podiam trabalhar, porque o trabalho era um castigo. Então escravizaram os negros, os índios e aquela mão de obra que Jesus pediu para vir na terra, principalmente no nosso Brasil. Quando o anjo Ismael foi ao mundo espiritual chorando e pediu Jesus, ele disse que estava complicado, que estava dificultoso cumprir o plano de Jesus na terra, e narrou a escravidão. Jesus disse para ele: Ismael, abranda teu coração, acalma o teu coração, porque no trabalho do bem temos que manter a calma, a brandura no coração. Nós não podemos interferir diretamente no arbítrio dos homens, disse Jesus. Quando Ismael queria que Jesus agisse diretamente na política, mudasse a estrutura, como a maioria de nós sonha de ver essa mudança radical. Entretanto, Jesus disse para ele: não podemos interferir no arbítrio das pessoas diretamente, mas podemos mudar as coisas, as ordens das coisas, baseado na lei de Deus, de causa e efeito, porque existe uma lei divina, que cada um receberá conforme a sua obra, a sua ação. Então, disse Jesus para Ismael: aqueles que estão vendendo os negros, escravizando-os, por sua vez serão vendidos e escravizados. Inúmeros fidalgos de Portugal, com a consciência de culpa ao chegar no mundo espiritual após a reencarnação, nasceram como escravos aqui no Brasil, vieram da África. Então, para a gente compreender que a lei de Deus nos educa, então acalma, nós temos que acalmar, para que nós aurimos forças. É necessário ser resignado. A calma e a resignação. O que é ser resignado? Na hora que vem aquele conflito, ao invés da revolta, eu vou me resignar perante ele. Não é paralisar-me,
não é entrar num processo depressivo, mas aceitá-lo dentro da ordem das coisas e buscar modificar aquela situação, que é a reparação. Porque nós temos que observar que na nossa vida, ela parece muito a nossa existência como as estações do ano. Nós temos ali o inverno, que são aqueles dias mais árduos, aquele dia seco, aí vai chegando o outono, melhorando, depois chega a primavera, aqueles momentos felizes, onde há uma florescência em nós da felicidade. E depois veio o verão, aqueles momentos de calor, aqueles momentos de mais alegria, aqueles momentos de mais agitação. E também como as fases de uma criança, na adolescência e na velhice. E não podemos esquecer que a vida caminha com as escolhas. Se eu quero ser feliz, eu tenho que estar ligado à lei de Deus. Eu tenho que cumprir a lei de Deus. Eu tenho que ser resignado. Porque disse Jesus para nós, a felicidade não é deste mundo. E Allan Kardec, na questão de 920 do Livro dos Espíritos, ele perguntou, Santo Agostinho, pode o homem ser completamente feliz na terra? Ele disse para Agostinho, não. Mas ele pode ser feliz tanto quanto a terra permite. Então, nós temos que entender, quando Jesus diz, no mundo só tereis aflição. Porque a vida é dinâmica. Todos os dias nós estamos passando pelos desafios existenciais. Todos os dias nós vamos subir um degrau na escala evolutiva, na escada de Jacó, na figura de linguagem. Então, por isso que o melhor é viver a cada momento. Se é um momento de inverno, agasalhamos-nos na calma, na resignação e na vida futura. Fé na vida futura. É como disse Chico Xavier, quando ele passava por um momento muito grave na sua vida, como inúmeros, ele pediu a Emmanuel que pedisse Maria Santíssima, que Maria Santíssima pudesse mandar uma mensagem para ele. Passando-se os dias, Emmanuel fala, Chico, Maria mandou uma mensagem para você. Ele tomou de lápis e bastante papel para anotar. E veio a mensagem assim, isso também passa. E Chico perguntou a Emmanuel, só? Os dias felizes passam, como os dias ruins passam. O inverno passa, o outono passa, a primavera passa, o verão passa. Então são fases de nossa vida. E a dor faz parte do processo evolutivo. Jesus fala para Ismael, infelizmente, Ismael, nós vamos ter que usar a dor para despertar essas almas equivocadas. Porque a dor é como um buril. A dor é que consegue burilar a nossa alma. A dor é um mecanismo da lei divina, que está na lei da destruição, uma lei natural. Porque quando algo dói em nós, sinaliza que alguma coisa está errada. Se nós sentimos uma dor de cabeça, nós vamos buscar um especialista na área, neurologista ou um outro estudioso
da mente, a um psiquiatra ou um clínico geral por primeiro diagnóstico. Assim também com as dores na alma, porque dói o corpo, mas dói a alma. Porque quem adoece é o espírito que adoece o corpo. Mas o corpo, quando está bem, ele também influencia no espírito. Então, nós vamos observar que o amigo espiritual fala que quando perdemos a calma, a resignação e a fé na vida futura, muitas vezes entregamos a loucura e o suicídio, que são as causas. E nesse mês de setembro, que é um mês onde comemora, hoje, dia 10 de setembro, comemorado o Dia Internacional, e aqui é o Nacional, contra o suicídio. Então, a estatística passada era 40 segundos uma pessoa suicida. Aqui no Brasil, são 11.500 suicídios por ano, entre jovens de 19 a 25 anos. 800 mil suicídios catalogados, mas a cifra é muito maior, muito maior. E nos dias atuais, nós vamos observar que o pessoal do CVV, do Centro de Valorização da Vida, falaram que eles têm recebido por dia, em média, a 10 mil ligações pedindo socorro, por dia. Então, vale a pena viver, porque quando eu perco a esperança na vida, eu afasto da felicidade. Eu afasto dos braços de Deus, figurativamente falando. Porque todos nós nascemos com uma missão. Está na questão de número 115. Quando Kardec pergunta aos espíritos, dentre os espíritos, Deus criou alguns bons e outros maus? Não. Todos foram criados simples e ignorantes. Isto é, Deus deu a cada um uma missão, uma determinada missão, para progredir mais rápido, conhecendo a verdade e aproxima-se dele. No conhecimento da verdade, na vitória sobre os nossos erros, que está a felicidade. Então a felicidade não é externa, é interna. É aquela alegria de ter feito as coisas certas. Então, quando alguém suicida, ele não está morrendo, ele está autopunindo-se, autoexterminando-se, complicando a sua existência, mutilando o seu perispírito. Então, quando alguém suicida, ele quer matar a dor, mas ele entra num processo egóico, que ele não preocupa com os outros, ele não preocupa com pai, com mãe, com filho, com amigos, com irmãos, com cônjuges. Ele quer livrar o seu sofrimento. E os espíritos falam que quando alguém suicida, além do dano espiritual que ele causou a si próprio, a lei de ação e reação cobra todo o dano que ele causou ao outrem. Então, se eu suicidar-me e causar um desgosto na minha família, como um suicida do trem narrou para Divaldo, que quando ele foi visitar o seu lar, a sua esposa bravejava, a sua esposa o criticava, a sua filha passando fome e necessidades, ela foi para o campo da prostituição.
ele foi visitar a sua filha no meretrício. O seu filho, sem a condução paternal, tornou-se um delinquente, ele foi visitá-lo numa cadeia pública. E ele era responsável. Ele fala para Divaldo que ele é responsável pelo ato que ele cometeu. Que ele ficava o tempo todo vendo os trilhos, caindo no trilho, os vagões aproximando-se dele e seu corpo sendo destruído nas rodas, nos trilhos. Ele tinha um pouquinho de lucidez, voltava por muitos anos, até que com as preces de Divaldo Pereira Franco, que ele conseguiu amenizar até despertar-se. Então, aquele que foge da vida, às vezes eu não fujo da vida pelo suicídio direto, mas eu fujo por suicídio indireto. Na Cracolândia está cheio desses suicidas vivos, autossuicidas. O viciado em drogas, o alcoólatra, aquele que está na rua como um transeunte que fugiu do mundo, fugiu de si mesmo, enveredando pelo crime, pelo alcoolismo, pelas drogas, ele também está causando um grande dano para ele, acreditando que ele é mais feliz ali. Porque nós temos uma visão de felicidade externa. É a conquista de coisas materiais, é a saúde, é o corpo jovem, é o poder e a riqueza. E disse os Espíritos que nem todos esses atributos são capazes de gerar a felicidade. Porque mesmo nessa condição, a alma traz um conflito de uma consciência de culpa, um remorso, um arrependimento para reparar. É por isso que nós somos visitados, como está no Evangelho, com a melancolia. Uma tristeza às vezes nos abate a alma e dá vontade de ir embora, sair do corpo, sair correndo, como se fôssemos um prisioneiro. É porque o Espírito quer ser livre, ele quer libertar dessa injunção. E muitos vão pela via do suicídio, outros fazem uma depressão profunda. Hoje nós temos uma cifra aproximadamente de 380 milhões de depressivos no mundo, para mais. Vai ser a doença mais paralisante. Já é um caso de saúde pública. E do ano 2020 a 2025, o maior número de mortes, desencarnação, vão ser pelo suicídio por causa da depressão. Então nós temos que cuidar do corpo e cuidar da alma. E ninguém está indene da depressão. Qualquer um de nós podemos deprimir, adoecer. Então hoje um dos grandes trabalhos é a saúde mental, não só a saúde física, é saúde mental, é bons pensamentos, prática de esporte, boa alimentação, dormir bem, o trabalho espiritual, a leitura, todo um envolvimento, domar as más tendências, evitar vícios, tanto morais como vícios físicos. Então vale a pena viver. Porque se eu consigo ser um bem-aventurado, aquele que sofre, aquele que chora, eu chegarei no mundo espiritual vencendo uma prova. E Emmanuel fala para nós, o Espírito Emmanuel, ele fala para nós através da mediunidade Chico, que todas as vezes
que é a lei de ação e reação, ou a lei de causa e efeito, que é a justiça divina me convidando para um resgate do erro, cobrar aquele erro, educar-me. Se ela me encontra no trabalho do bem ao próximo, ela retira por tempo indeterminado. Por isso que os Espíritos nos convidam para o trabalho do bem. Por isso que Kardec nos fala que fora da caridade não há salvação. Então nós temos que compreender isso. Se eu hoje estou numa família difícil, é porque eu sou difícil. É a lei da afetividade. A família é composta dos afetos. Então eu tenho sintonia com aquela família. Eu preciso de estar ali para me desenvolver a compreensão. Eu malbaratei essas oportunidades. Então, não é a reclamação, não é abandonar minha família, não é o divórcio que vai resolver. Às vezes ele vai atenuar num relacionamento difícil, onde há agressão, onde há uma prisão, falta de respeito, traição, vai amenizar, para depois voltar a reparar de uma outra forma, às vezes, não como um cônjuge, mas como alguém que precisa caminhar juntos. Então é muito interessante nós observarmos, porque é que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Se só os índios, como fala Humberto de Campos, é o povo que estava aqui no Brasil na época que ele foi descoberto, porque nós viemos de outros continentes, viemos de outros países, saímos de lá, viemos para cá, porque o psiquismo do lugar faz reviver em nós as mesmas tendências, que chama-se influência do meio, como diz Allan Kardec. Então nós viemos para cá, porque que muitos homens ricos de negócios pegam o dinheiro e investem lá fora, colocam nos paraísos fiscais, porque eles não acreditam no Brasil, que são daquelas terras. Eles não acreditam. Por que que nós falamos tão mal do Brasil? Porque não somos brasileiros ainda. Não sabemos viver no patriotismo da terra. Nós falamos bem de toda a nação. E uma outra coisa que os Espíritos narraram para o nosso amigo Divaldo Pereira Franco, que quando o Brasil foi receber a missão de o Espiritismo vir para cá, Ismael, amando de Jesus, conversa com São Luís, que ajudou Kardec, ele fala, o Brasil pode levar a árvore do Espiritismo, mas tem que levar 2 milhões de espíritos que revoltaram após Napoleão, após a Revolução Napoleônica. É por isso que nós estamos vendo tantos erros aqui no país, tanta desigualdade social, mas vale a pena viver aqui, porque aqui é a escola que nós precisamos, e aqui é a pátria do Evangelho. Nós desenvolvemos muito a cultura, o intelecto, nós vivemos na riqueza, e hoje nós estamos aprendendo a viver a espiritualidade, desenvolvemos muito na horizontalidade, agora na verticalidade, saindo de instinto, de sensação para sentimento elevado. Então, quando eu vou fugir da minha reencarnação, não vou querer viver fazendo uma loucura, ou suicídio, ou um transtorno profundo, eu estou perdendo tempo, com todo carinho. Quando Jesus diz, eu sou o médico das almas, eu vim para os doentes.
Então nós temos que observar que somos doentes. Se nós estamos aqui na terra, nós somos doentes. Doentes espirituais. Então é muito interessante a gente observar. Se eu estou com um problema com a dor no coração, eu vou no cardiologista. Eu busco um especialista. No estômago gástrico. Em si, tem as especialidades para cuidar. Mas quando eu estou com a dor na alma, eu tenho que buscar um especialista. Mas além dos especialistas, psicólogos, psiquiatras, eu tenho que buscar o trabalho espiritual. Eu vou buscar a nossa espírito passe, a água fluidificada, mas eu tenho que envolver num trabalho social para me espiritualizar. Eu tenho que querer, como está na questão de 909 do Livro dos Espíritos. Pode o homem, com seu próprio esforço, domar as suas más inclinações? Agostinho responde a Kardec: sim, fazendo esforços insignificantes, não é nem pequeno, porque o que é pequeno para um pode ser grande para o outro ou vice-versa. E ele diz: quão pouco dentro de vós faz esforços, porque nós queremos muito a doutrina da graça, o milagre, que as coisas ocorram no menor esforço. É por isso que constantemente nós estamos pedindo os guias, tomando passe, buscando socorro espiritual, mas eu tenho que modificar de dentro para fora, como disse Kardec, a educação que cria hábitos salutares, que modela o caráter. É essa a educação, é a educação moral, a educação espiritual, que é a regra do bem viver. Olha, no Evangelho, quando Kardec pergunta ao Espírito, o que é a moral? A moral é a regra do bem viver, isto é, fazer ao próximo aquilo que gostaria que nos fizessem. Esse é o perfil de vida, essa que é a vida saudável. A vida saudável, ela não significa em dietas, academia. Isso são elementos para nos ajudar. A vida saudável é a regra do bem proceder, é não prejudicar ninguém. É quando eu infrinjo essa lei, logo vem uma resposta equivalente ao meu ato. Aí vem o desespero, aí vem a dor, aí vem o medo, eu adoeço, ou então suicido-me, ou enlouqueço-me. Então nós temos que estar prestando atenção nisso tudo. Então, vale a pena viver. É melhor viver, porque isso passa. 100 anos aqui na Terra não passa de alguns minutos da eternidade. Há quanto tempo nós estamos nesse processo evolutivo? Há milênios que nós desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, ainda em mundos atrasados. Por quê? Talvez muitas vezes nós já caminhamos pela raia do suicídio, da loucura, da deserção, do abandono, da traição às leis de Deus. E para a gente entender um pouquinho a causa do sofrimento que leva às vezes o abandono da vida, a desistência de viver, ali está inserido no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Quando Jesus pede a Ismael que vá a uma região de dor, que André Luiz denominou-se de umbral, ou reticidade inferior. Quando Ismael chegou com uma pleide de trabalhadores, com
na seara do Cristo, ele viu gemidos de aflições, desespero. Estavam ali aqueles que batalharam nas cruzadas, estavam ali fidalgos da Idade Média, que corromperam, que abusaram do poder, da riqueza, estavam ali naquela região. Padres, os inquisitores, espíritos rebeldes e revoltados estavam ali numa consciência de culpa, num remorso, num sofrimento. E quando o anjo Ismael mostrou aquela turba, a bandeira que Jesus havia desenhado para ele, onde estava escrito Deus, Cristo e caridade, eles quiseram beijar aquela bandeira. E Ismael mostrou para eles a terra chamada Brasil, que era a terra do cruzeiro. Depois, Santa Cruz, pau-brasil e hoje o Brasil. E fez uma proposta para eles. Eles nasceram, vieram para cá como os negros do Brasil, que ensinou a humildade, a obediência aos brancos. Sofreram, porque lá no mundo espiritual não tem o corpo para abafar a dor. A consciência de culpa é como uma serpente que vai mordiscando sem parar. E eles preferiram vir numa prova árdua, sem desistir da vida, do que ficar lá na região de dor, vendo seus crimes estampados na sua fisionomia. Então, o nosso país, a nossa terra, é composta desses espíritos, principalmente o Brasil. Porque o nosso Brasil aqui é um hospital psiquiátrico de Jesus, é um hospital para resgatar almas. Então nós temos que aprender a viver, porque essa vida na qual eu estou é resultado das minhas obras, é resultado dos meus atos. Então nós temos que entender, por mais árduo que seja a existência que eu estou inserido, é melhor viver, porque isso passa. É aquele aluno que está estudando para medicina há 10, 12 anos, quando ele forma, que alegria! É aquele aluno que está estudando numa faculdade, qualquer curso, quando ele forma, valeu a pena. É quando nós chegamos no mundo espiritual, com a consciência tranquila, nós vamos dizer, valeu a pena viver. Porque não existe morte, existe fuga. E a fuga, o fugitivo, amanhã ele vai ser preso. No sentido figurado. E nós que fugimos da lei de Deus, amanhã nós vamos ser aprisionados pela consciência de culpa. Quando nós vamos estudar o livro Seu Inferno, no final Kardec evoca inúmeros espíritos. E um que me chamou muita atenção era um espírito ateu. Quando Kardec evocou, ele falou com Kardec que ele não via nada e não ouvia nada no mundo espiritual. A sua consciência ficou anestesiada por nada, nem som, nem cor. E então Kardec pediu-lhe permissão para fazer uma oração para ele. E ele permitiu Kardec.
E Kardec perguntou após a prece: como você sente melhor? Continue orando por mim. E hoje nós temos a doutrina espírita. E hoje nós estamos passando por uma dor provocada por um vírus. Por quê? Deus não vai atuar diretamente no nosso livre-arbítrio, porque Ele nos deu a liberdade de pensar. Jesus, que é o governador do planeta, não vai atuar. Mas Ele disse, Ele fez como Ele disse ao anjo Ismael: vamos mudar as ordens das coisas. E mandou um vírus. Não mandou um vírus na forma, vai lá e destrói a humanidade. Ele permitiu que esse elemento da natureza que está inserido aqui na terra, nos corpos de certos animais, fizeram essa mutação no corpo humano para despertar as nossas consciências. Não tem vacina, não tem medicamento ainda. Mas muitos acreditam que acabou. Não estão fazendo o cuidado, tomando os cuidados que deveriam fazer. O povo não compreendeu. Se nós não aprendermos agora, vai vir um outro, mais grave, para nos educar, porque já somos alunos repetentes. Agora, aqueles que aprenderem, eles criam uma imunidade, porque eles vão criando uma consciência espiritual, saindo dessas faixas vibracionais inferiores, que desestruturam o sistema imunológico, abrindo espaço para as enfermidades. Hoje nós temos a doutrina espírita, a casa espírita, e às vezes nós não valorizamos a vida espírita, a vida cristã. Vale a pena viver, não só no corpo, mas a vida espiritista, a vida de religiosidade. É importante isso tudo para nós. Então vale a pena viver neste momento, neste século, neste milênio, mas viver com o Cristo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele que crê em mim terá a vida eterna. Olha que interessante essa fala de Jesus. Então vamos viver a vida na regra do bem proceder, não fazendo mais mal, buscar o bem, errar, consertar, não permanecermos no erro, não desanimar, não reclamar, não desesperar. Então, meus queridos irmãos, quando Jesus nos disse que Deus marcou pela dor os seus eleitos, e quando sofrermos, ao invés de reclamarmos de Deus, vamos agradecê-lo por nos ter marcado aqui na terra com a dor para a glória dos mundos espirituais. Então vale a pena viver. Digamos não ao suicídio. Digamos não ao abandono da casa espírita. Digamos não à violência, aos vícios que vêm nos causando dores e aflições. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês, ao Grupo Espírita Allan Kardec,
que tem nos dado oportunidade de trabalho, embora sabendo de nossas deficiências. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, aos nobres espíritos que estão aqui conosco, nos inspirando. Então vamos viver, vamos manter a calma, a resignação e a fé na vida futura. Então vamos orar. Amado Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pela vida, pela oportunidade bendita de estarmos aqui, Senhor. Nesses instantes, Senhor, de avanço tecnológico, científico, mas ajuda-nos, Senhor, a não perder o endereço de Ti, perder o endereço de nós mesmos. Obrigado, Jesus. Ampare a nossa humanidade. Consola os que sofrem, os que choram. Que a Tua paz, que Teu amor envolva toda a nossa humanidade, hoje, por todo sempre, Senhor, que assim seja.